Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 35 a seguir. Diz assim: a cura do cego de Jericó. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: o que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém? Esse texto é muito conhecido sobre a cura do Bartimeu, do cego. E nós, analisando esse texto, nós descobrimos que este homem cego não era, o cego não era tratado como hoje. Hoje nós temos leis, hoje nós temos estatutos, temos privilégios para quem tem deficiência física. Mas na época bíblica, na época que foi escrito esses evangelhos, na época de Jesus, tais pessoas não tinham nenhum privilégio, pelo contrário, eles eram jogados de lado pela sociedade. Cegos, leprosos, a mulher do fluxo de sangue, todos eles, por causa das suas doenças, eles eram a escória da sociedade. Tanto que, na lei do Antigo Testamento, era proibido você tocar no leproso, porque, pela lei do Antigo Testamento, quem tocasse em um leproso ficava imundo, ficava impuro. Então nós vemos Jesus no Novo Testamento, vira e mexe tocando e curando leprosos. A mulher do fluxo de sangue, que nós observamos também no Novo Testamento, aquela doença que ela tinha, ela era considerada pela lei uma mulher pura, impura, imunda. Assim também esse cego. Esse cego, por causa da sua doença, ele tinha uma filosofia de que eram pessoas amaldiçoadas por Deus. Então, por isso que ele mendigava. A família dele já tinha jogado ele fora. Era assim que acontecia. Se você tivesse alguém leproso na sua casa, se o seu filho nascesse com lepra, automaticamente a lei mandava lançá-lo fora. Por isso que os leprosos, os cegos e tantos outros doentes no Novo Testamento, eles não podiam se misturar com o povo, com a multidão. Eles ficavam isolados e o único meio de sobrevivência deles era mendigar, era pedir esmola. A gente vai ver isso lá em Atos, no 3º capítulo também, um paralítico na porta do templo pedindo esmola. Pedro olha para ele e diz: olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta eu. Então nós vemos que pessoas que tinham esse tipo de doença eram pessoas desprezadas, eram pessoas deixadas de lado pela sociedade. Mas o que eu acho lindo na vida de Bartimeu, da mulher do fluxo de sangue, do próprio Zaqueu, daquele paralítico de Atos capítulo 3, é que eles não olharam suas dificuldades, eles não olharam para a multidão, não olharam para as pessoas ou o grupo ou a sociedade que discriminavam eles, mas eles olharam com fé para Jesus. Apesar dos seus defeitos, apesar dos preconceitos que tinham sobre eles, eles olharam firmemente para Jesus e buscaram o Senhor. Buscaram. A Bíblia diz que ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas e de repente ele ouve um barulho, um grande barulho de reboliço de uma multidão. E ele perguntou: o que está acontecendo? Por que essa cidade está agitada hoje? A palavra multidão significa mais ou menos de 6 a 5 mil pessoas comprimindo Jesus. Queriam tocar em Jesus. Por que eles queriam tocar em Jesus?
porque todos que tocavam em Jesus, ou recebiam uma imposição de mão, eram curados, seja da enfermidade que fosse. Então você só imagina hoje, tal ser andando nessa cidade, ou qualquer cidade do Brasil, com esse poder de curar enfermos na hora, purificar leprosos. Então, a multidão vinha de todo canto para tentar, ao menos, tocar na orla da veste de Jesus. Aquela multidão estava andando, estava cercando Jesus. Os 12 apóstolos, eles faziam cerco em Jesus, para a multidão não chegar perto. Então, o cego ouviu esse barulho e perguntou: o que está acontecendo? Quem está passando aqui por essa cidade de Jericó? Sem contar que Jericó, se vocês estudarem no Velho Testamento, vocês vão descobrir algo muito interessante sobre essa cidade. Ela foi derrubada, Deus derrubou as muralhas dela, deu a vitória para Josué, e Josué disse assim, ó: maldito aquele que levantar essa cidade novamente. Então Jericó, se você analisar pela lei também, pela própria Bíblia, era uma cidade já amaldiçoada. Olha a situação de Bartimeu. Era cego, que era considerado um castigo de Deus, né? Até hoje o povo tem essa mentalidade aí, de alguém que nasce com uma doença, com alguma dificuldade, é um castigo de Deus. Então essa mentalidade já vem daquela época. Pessoas excluídas da sociedade. Então, habitando numa cidade que era considerada para os judeus também uma cidade amaldiçoada. Então, nós achamos muito bonito em Jesus, porque Jesus não estava nem aí para esse tipo de preconceito, para esse tipo de crendice, a qual eles tanto davam valor. Jesus conversou com a mulher samaritana, em João capítulo 4, os samaritanos eles tinham rixa com os judeus, eles não conversavam, por isso que ela ficou admirada quando Jesus conversa com ela. Zaqueu também, os fariseus ficaram bravos quando Jesus vai até a casa dele para comer, para se alimentar, porque Zaqueu para eles era um ladrão, era uma pessoa impura, desonesta. Então, como que Jesus, que é um profeta, vai se misturar, né, com uma pessoa dessa espécie? Então eles ficavam escandalizados com Jesus. Jesus tocava nos leprosos, Jesus pregava o evangelho às prostitutas, e eles ficavam malucos de raiva. Então Jesus estava andando em Jericó, numa cidade amaldiçoada, numa cidade em que ninguém achava que teria alguma coisa que prestasse ali, né? Era uma cidade assim, tipo hoje no Brasil, uma favela da Rocinha, né? Algo que a pessoa já olha com certo nojo, com desdém. Então anunciaram para ele: olha, quem está andando aqui, quem está passando aqui é Jesus, o Nazareno. E a prova que Bartimeu já conhecia quem era Jesus é que ele ouviu o nome de Jesus e já passou a clamar. Por quê? Porque o nome do Senhor Jesus era conhecido naquela terra. Era famoso porque ele fazia milagres, ressuscitava mortos. Então ele, ouvindo que Jesus estava passando ali, ele começou a clamar. Mesmo cego, sem enxergar nada, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu digo que essa oração é a melhor oração que alguém pode fazer. Por quê? Porque a Bíblia diz de uma parábola de um fariseu e um publicano. Os dois subiram no templo para orar. O fariseu orava e falava assim: Senhor, eu te dou graça, porque eu não sou adúltero, eu não sou pecador, não sou como aquele povo. Eu te dou graça porque eu dou o dízimo 2 vezes por semana, jejuo 2 vezes por semana, faço oração. Eu dou graças a Deus. E a Bíblia diz que o publicano, ele nem ousava olhar para cima, mas batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. E a Bíblia diz que a oração do publicano que se humilhava foi ouvida, e a oração do fariseu que se exaltava não foi ouvida. Então, o que nós achamos interessante aqui nesse texto é isso: Bartimeu está se humilhando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava falando, como é ensinado em muitas igrejas, em muitos locais, né? Deus, Jesus, o Senhor é obrigado a me curar, o Senhor é obrigado a me prosperar. O Senhor é Deus, o Senhor é obrigado, né? O Senhor que fez eu nascer cego, então o Senhor é obrigado a me dar visão, o Senhor é obrigado a me curar. Olha, eu estou dando essa oferta, o Senhor é obrigado a me prosperar. O Senhor tem que fazer dessa forma. Bartimeu, nem Zaqueu, nem a mulher do fluxo de sangue, nem os paralíticos, nem os leprosos, todos que chegaram até Jesus, nenhum deles chegaram com esse tipo de falatório, né? Com esse tipo de questionamento. Senhor,
por que eu nasci assim? Por que o Senhor não me cura? O Senhor é Deus? Não. Pelo contrário, nós vemos todos eles, em vez de se exaltarem diante de Deus, se humilhando diante de Deus. Então essa é a oração que Deus ouve. Essa é a oração, é o clamor que Deus ouve. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então é esse clamor que Jesus ouve. Ah, mas parece que ele não está ouvindo. Parece que ele não está ouvindo. Então eu vou desanimar, eu vou parar, eu vou desistir, né? Esse é o pensamento que vem, que o diabo joga no nosso coração. Assim jogou no de Bartimeu também. Além de ter o diabo para desanimá-lo, a Bíblia diz que a multidão começou a repreender ele, olha lá, versículo 39. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia. Então tinha um grupo na frente dele, entre ele e Jesus, que mandava ele se calar. Repreendia ele, para ele calar a boca, para ele se calar, para ele parar de incomodar a Jesus. Né? Então, sempre vai ter esse tipo de pessoas que acham que estão na frente, né? Que sabem mais na Bíblia, que jejuam mais, que oram mais, que são mais espirituais, que são mais santos, e eles vão chegar até você e vão dizer, não, para de orar, né? Para de buscar Jesus, para de buscar o Senhor, para de clamar o Senhor. O Senhor não vai te ouvir. Você é pecador, você tem defeito, você é certo, você é mendigo, você é pobre, você é isso, você é aquilo. Então, a história é a mesma. Por isso que essa história está na Bíblia. Deus permitiu, porque a Bíblia diz que Jesus curou muita gente. E se fosse colocar tudo escrito no livro, o que Jesus fez não caberia. Mas por que ele permitiu essas histórias estar na Bíblia? Porque essas histórias se repetem dia após dia, ano após ano. Essa história se repete. Os Bartimeus se clamam e não desistem, e a multidão que fica na frente, tentando o desanimar, tentando mandar ele se calar. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, eles iam na frente e repreendiam para que se calasse, ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então eles achavam que iam fazer ele se calar, né? Foi o contrário. A multidão não fez Bartimeu se calar, pelo contrário, fez ele clamar ainda mais, fez ele buscar a Deus, orar, se humilhar ainda mais. Então é assim que nós devemos agir. É dessa forma, da mesma forma que Bartimeu agiu. Não importa se nós temos uma cegueira física, uma cegueira espiritual, ou um defeito, ou alguma coisa que precisa ser mudada, curada, melhorada por Jesus. O importante é ser nós humilhados, porque a Bíblia diz que Deus, ele não busca sacrifício, mas ele procura um coração quebrantado e contrito. Deus não o desprezará. Eu já falei de Davi aqui hoje. Davi é um exemplo disso. Davi fez coisas que nós não fizemos. Ele matou e adulterou. Ele matou e adulterou. Ele adulterou e depois matou. Só que Davi se arrependeu e foi perdoado. Ele teve um coração quebrantado e contrito diante de Deus. E é dessa forma que nós devemos. E nós gostamos de elogiar o apóstolo Paulo. Mas antes da conversão de Paulo, muito pregador não fala. Paulo era assassino. Ele perseguia cristãos. E se ele chegasse numa casa e houvesse um culto ao nome de Jesus, ele arrastava todo mundo à força para a cadeia. Mas mesmo assim, a igreja inteira tinha medo dele. Nem ninguém tinha coragem de evangelizar aquele homem. O próprio Jesus teve que descer do céu, aparecer para ele, para evangelizá-lo, para salvar. Olha só que história magnífica, né? Jesus aparece para Paulo, ele se converte, se transforma um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. Mas por quê? Porque Jesus veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido, né? Então, ninguém dava nada para Paulo. Paulo é um assassino, é um ditador, é um cruel, é um homem maligno, é um homem endemoniado, né? Ele persegue os cristãos, ele mata a igreja do Senhor. Então, ninguém dava nada por ele, mas Jesus o chamou e o escolheu, assim como Bartimeu. Eu creio que desde o primeiro clamor de Bartimeu, Jesus já estava ouvindo. Jesus já estava ouvindo o seu clamor, mas há momentos em que a resposta não vem do nosso tempo, vem do tempo de Deus. E ele continuou clamando, verso 40. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe. Então, ele continuou clamando, continuou perseverando,
continuou se humilhando, e a Bíblia diz que Jesus para, e no momento que ele para, ele manda chamar Bartimeu. Manda chamar Bartimeu para Bartimeu ir até ele, né? Ir até ele. Jesus é onisciente. O que é isso? Ele conhece todas as coisas. Mas Jesus, mesmo sendo onisciente, sabendo que Bartimeu precisava, sabendo que Bartimeu queria, ele perguntou para Bartimeu: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Né? Você está clamando a mim, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Então, essa pergunta nos mostra uma coisa muito importante também, que na nossa oração deve haver um alvo. Porque imagina você orando 2 horas na guiada. Aí Jesus aparece para você e fala: o que quer que eu te faça? Não sei. Então você não sabe. Porque você não sabe, porque você não tem um alvo do que você está pedindo para Deus. Do que você está orando, se é pelo casamento, se é pelo filho, se é para Deus abrir uma porta de emprego, se é para Deus salvar alguém da família. Então, nós temos que ter um alvo, temos que saber. Bartimeu tinha um alvo. O alvo dele qual que é? O Senhor, eu quero enxergar. Eu não quero enxergar somente para enxergar. Porque ele enxergando, ele poderia agora casar, ele poderia agora ter família, ele poderia agora trabalhar, parar de ser mendigo, ele poderia agora seguir o Senhor. Então, não é simplesmente uma cura, né? Não é simplesmente, ó, eu estou com dor na perna, cura minha perna para me jogar futebol. Não. Não que jogar futebol seja pecado. Não, mas eu quero que o Senhor cure minha perna, porque na geração que eu vivo, quem tem esse problema na perna é excluído, vira mendigo. Então esse era o caso de Bartimeu. Bartimeu tinha essa cegueira que fazia ele ser excluído do povo, da sociedade, tido como um cara amaldiçoado. As pessoas olhavam para ele e diziam: olha, não sei quem que pecou, se foi ele ou foi o pai dele, porque se ele está nessa situação, né? A gente vê isso lá em João capítulo 8, cego de nascença. Foram perguntar para Jesus: mestre, quem pecou para esse homem nascer cego? Foi ele ou foi o pai dele, né? Aí Jesus disse assim: nem ele foi o pai dele, mas isso aconteceu para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Então, o que queres que eu te faça? Aí Bartimeu vai responder: Senhor, que eu torne a ver, eu quero enxergar novamente. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Então, Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Não foi a tua oferta que salvou. Não foi o teu louvor que salvou. A tua pregação, o teu dízimo, o teu sacrifício. Foi a tua fé. A tua fé te salvou. Respondeu Jesus: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Então, o que vai nos salvar da ira de Deus? O que vai nos salvar do castigo eterno, do inferno? É a fé no Senhor Jesus. Não é o nosso sacrifício, não é a nossa bondade pessoal, nossa justiça própria, mas é simplesmente a nossa fé no Senhor. Porque assim como Ele é poderoso para curar o cego, muito mais ainda para perdoar o pecado. Porque quando aquele paralítico entra pelo telhado da casa, Jesus diz assim para os fariseus: qual que é mais fácil, perdoar os pecados ou curar esse paralítico? Então, ele traz o perdão sobre o Bartimeu, traz a vista sobre o Bartimeu. Versículo 46. Imediatamente tornou a ver, e seguiam glorificando a Deus. Também todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Então isso é muito importante. Depois de ele ser curado, ele seguiu a Jesus. Ele se tornou um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, né? Já ouviu uma história antiga do falecido pastor Val, que ele chama do pastor Val, história do Brasil para Cristo. Ele conta de uma moça que era paralítica, e essa moça sempre orava na igreja: Senhor, eu quero ser curada, né? Eu quero ser curado. Deus curou essa moça. De repente essa moça foi trabalhar no motel, e naquele momento ela caiu no pecado da prostituição. E ela foi para a igreja um dia, e o pastor disse assim para ela: você pediu para Deus curar suas pernas, Ele curou. E se você não voltar para Jesus, não se arrepender, com essas mesmas pernas, você vai perder a sua salvação. E a moça não deu ouvido, e no mesmo mês ela teve o óbito, faleceu. Né? Então, o mais importante aqui para nós, esse texto é isso:
Se Jesus nos curar, vamos segui-lo. E se Ele não curar, vamos seguir do mesmo jeito. Se Jesus nos prosperar, vamos segui-lo. Se Ele não prosperar também, vamos segui-lo da mesma forma, né? Da mesma forma. Vamos tentar fazer melhor do que fez o cego Bartimeu, né? Vamos seguir a Jesus como Abacuque. Para encerrar a mensagem só, vou deixar um texto de Abacuque aqui. Abacuque, 3º capítulo, verso 17. Vamos seguir a Jesus como fez Abacuque, Jó, né? São grandes exemplos disso. O próprio Paulo, né? Filipenses 4 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se nós lemos no verso anterior, vai dizer, eu já tive abatido, já tive fome, já tive para emprestar, já tive abundância, já tive escassez, todavia eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Abacuque 3,17 diz assim, né? Esse texto é forte. Ainda que a figueira não floresça. Então imagina você um fazendeiro. Você planta figueira, suas figueiras não dão fruto. Né? Não dão fruto. Abacuque 3,17. Nem haja fruto na vide. Ou seja, você planta uvas, árvores de uvas, e não há fruto, não cresce. O produto da oliveira, minta, né? Não produz azeitona. Os campos não produzem mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, sejam roubadas, lobos matem elas, e nos currais não haja gado. Verso 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, Abacuque está dizendo, vou traduzir para nós aqui, na linguagem portuguesa, ainda que tudo esteja dando errado, todavia eu vou seguir ao Senhor, porque Ele me deu a salvação e a minha alegria não está na prosperidade da minha fazenda, mas está no Deus que é o meu Salvador. Esse é o segredo de Paulo, de Abacuque, foi o segredo de Jó também. Jó passou por momentos terríveis, mas não blasfemou de Deus. Por quê? Porque ele tinha essa fé. E essa fé é algo que vem do céu, né? Eu não posso te dar essa fé. É algo que vem de Deus, que vem do céu, que vem através do Espírito de Deus. Então, quem tem essa fé será salvo por Jesus. Receberá a graça da vida eterna e da salvação. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Então, seguir a Jesus e o glorificar. Então é importante seguir, mas também o glorificar. Por que eu falo isso? Porque essa multidão também estava seguindo Jesus, mas não estava glorificando a Deus. Não estava dando glória a Deus. Estava somente interessado na cura, no milagre, na bênção, na prosperidade, na multiplicação dos pães e peixes, mas não queriam realmente glorificar a Deus. E qual é a maneira de eu glorificar a Deus? A melhor maneira é eu me render a Jesus. Porque quem é igual nós, a pessoa alguém desonrar sua filha, seu filho, sua filha, vai doer seu coração, não vai? Então imagina essas religiões do mundo inteiro que desonram a Jesus, né? O islamismo mesmo diz que Jesus é um profeta, sabe? Que Maomé é maior do que ele. Então, é a mesma coisa de cuspir na cara do pai, né? Do pai. Então, quem honrar o filho, quem louvar o filho, agradecer o filho, crer no filho, seguir o filho e glorificar ao filho, está glorificando ao pai, né? E estiver glorificando a Jesus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, para encerrar essa mensagem, o mesmo povo que criticou Bartimeu, que mandou ele calar a boca, que quis atrapalhá-lo, né? Agora era o mesmo povo que estava dando glória a Deus, estava louvando a Deus por conta do milagre que Bartimeu recebeu de Deus. É igual o Salmo que André leu, né? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Não para me matá-los, né? Não para me destruí-los, mas para eles comerem da mesa, comerem do alimento, comerem da comida, né? Porque é assim que ensina a Bíblia. Romanos capítulo 12 diz, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Jesus também diz, ama seus inimigos. Então, os mesmos que estavam dizendo para Bartimeu calar a boca, agora estavam comendo junto com ele, se alegrando junto com ele, seguindo e glorificando a Jesus junto com ele. Amém? Vamos colocar em pé, fazer uma